Já estamos de volta com Hora Geral nessa manhã de quarta-feira e agora é hora de saber um pouco mais sobre esporte. Vamos lá? Os atletas Henrique Siqueira e Beatriz Neres venceram a quarta etapa do 24º Troféu Brasil de Triatlon, realizado no último domingo em Santos. Os competidores nadaram 1,5 km, pedalaram 40 km e correram 10 km. No feminino, a santista Beatriz fechou a prova com um tempo de 2 horas e 6 minutos. A líder do campeonato, Flávia Fernandes, foi a segunda colocada. Entre os homens, Henrique Siqueira terminou o mesmo percurso em 1 hora e 52 minutos. O segundo colocado foi Flávio Queiroga. A competição reuniu cerca de 50 atletas representando 15 estados. Bom, né? Sempre uma atividade esportiva. Nossa convidada de hoje, Bruna Luize Macedo, psicóloga. Tudo bem, Bruna? Bom dia, tudo bom? Bom dia. Prazer recebê-la aqui no Hora Geral. Obrigada. Bom, você como psicóloga tem aí uma grande tarefa de tentar comentar, informar e ajudar os nossos telespectadores. Eu tinha falado, Bruna, na semana passada, da minha preocupação com relação aos adolescentes e aos jovens. Um aspecto que eu já vou provocar, outro dia eu parei num semáforo ali, aqui próximo, e eu vi um grande número de, eu diria, adolescentes bebendo. Parei também ali, passei pela praia, ali em frente à Escolástica Rosa, que tem aquela praça, né? E vi também um grande número de, eu diria que ali não tinha maior de idade, era tudo menor de idade, consumindo bebida alcoólica. Aquilo ali me deixou estarrecido por alguns motivos. Um deles é que eu sou pai, né, tenho um casal de filhos, e ao mesmo tempo me questionei, será que os pais sabiam ou sabem aonde os filhos estão? Porque parece que hoje na juventude, você é jovem, eu já fui jovem, né? Parece que tudo pode na adolescência, na juventude. E pode mais com relação à bebida e o consumo excessivo de drogas. Como alertar, ajudar, salvar esses jovens? Quem seria o ator responsável para essa salvação, Bruno? Então, falar sobre adolescência, falar sobre diversos grupos que exercem influência no adolescente, né? Eu acho que o principal, e aí a gente parte já para uma questão até anterior, que seria durante a infância, que é a própria família, né? Então, hoje a gente observa um pouco a perda dessas grandes instituições, que seriam a escola, como até você estava comentando um pouquinho, né, anteriormente. Diretora. Isso, diretora pedagógica, né? Então, tanto a escola como a família. Então, você falando dessa questão do como os pais falarem com os seus filhos, agora, né? Bruna, por exemplo, no passado era natural do pai trabalhar e a mãe ficar em casa, Sim. cuidando da casa e da família. Essa realidade mudou. Você acha que essa mudança permitiu com que as crianças não tivessem a atenção necessária dos pais para talvez hoje não ter os problemas que nós observamos? Eu acredito que não seja essa a questão. Principalmente não. Não. Eu acho que é uma questão mais de reorganização, porque assim, tanto existe essa questão da saída da mãe para o mercado de trabalho, como tem muitas mães que são arrimo de família, né? São elas que sustentam. E a própria reorganização das estruturas familiares. Então, você tem muitas famílias separadas, famílias recasadas. Acho que aí é mais uma questão de como reorganizar essa estrutura. Eu acho que o que é fundamental dentro da família, independente da configuração e da mãe ou pai trabalharem ou não, eu acho que é questão de limite, de respeito e de diálogo dentro da família, né? Eu acho que isso que é importante. A criança, tanto o adolescente, para eles se desenvolverem, eles precisam crescer dentro de um contexto que tenha regras, limites, hierarquia, que eles saibam respeitar a autoridade dos pais, né? Hoje o que a gente vê é muito esse desrespeito à autoridade, que acaba se aplicando na escola, né? Então, eles não respeitam professores e, às vezes, os próprios pais não respeitam a autoridade da escola. Então, né? Esse exemplo é observado pelos filhos? Sim, né? Você tem até uma charge falando que antigamente, se a professora dava uma nota baixa para os filhos, os pais iam lá e cobravam os filhos. Por que você tirou uma nota baixa? Hoje, se o filho tirar uma nota baixa, você vai até a escola. Por que você deu uma nota baixa para o meu filho? Você cobra do professor, você não cobra do o aluno. professor e não o aluno. Então, você isenta, você tira a responsabilização do adolescente pelos seus próprios atos. Né? Agora, Bruna, o fato da televisão, ela influencia também na educação?
voltando, eu gosto sempre de fazer essa comparação. No passado nós não tínhamos tantos canais de televisão. Hoje nós temos aí uma infinidade. Você acredita que a televisão também contribui como um mau exemplo na formação desses adolescentes? Sim, até pela facilidade do acesso que você tem, né? Então, você acaba, às vezes, até delegando a função da educação para o próprio filho. Então, ele está ali, ele assiste a um programa e você vai deixando que ele está tranquilo. A mesma coisa a internet, o computador, hoje, celular. Smartphone. Isso, né? Porque as pessoas vivem o tempo todo conectadas. Então, você acaba tirando a sua responsabilidade de educador e deixando para a televisão, para os programas que estão ali difundidos, que acabam virando uma ideologia daquele grupo. Então, a televisão acaba se influenciando ao comportamento, ditando moda, ditando regra, né, o que os adolescentes querem fazer. Tem um outro aspecto também, Bruna, não sei se o telespectador do Hora Geral concorda comigo. Nós estamos carentes de bons exemplos. Por exemplo, eu acho que o último, o ídolo que foi mais compartilhado, né, com os brasileiros, se não me engano, foi o Ayrton Senna. Mas depois que o Ayrton Senna morreu, não surgiu um novo ídolo. Existiu tem o Neymar, mas, se não me engano, desculpe o que eu vou falar, não tinha o apelo que o Ayrton Senna tinha, até porque ele era querido, ele viajava demais. E hoje nós temos exemplos que são seguidos pelos jovens, exemplos de rebeldia. De repente é aquele rapaz que bebe, é aquele rapaz que fuma, é aquele rapaz que fala o que pensa. Então ele acaba tendo um perfil despojado. E esse perfil despojado acaba sendo até copiado pelos jovens. É até a forma de vestir. Eu, particularmente, eu acho triste. O cara está andando com a calça, parece que ele está quase caindo com a calça, totalmente jogado, sem nenhum tipo de postura. Esse é o exemplo que nós estamos vendo de alguns jovens já adultos e que são seguidos pelos adolescentes. Essa influência também é significativa? Sim, na formação do perfil, do caráter do jovem? É o que você falou, a gente precisa de uma referência, né? Porque nós vivemos sobre representações sociais, né? Então, o que você espera do adolescente? Quando a gente fala de adolescência, o que a gente pensa? Rebeldia, momento de crise, que está passando por conflitos, né? E aí você já vem com essa falta de uma estrutura familiar, né? Que você tem tantos pais que são extremamente autoritários, né? E você também tem aqueles pais que são permissivos. Eu vou deixar meu filho, eu não vou negar isso para ele precisa viver. Então, na minha época não tinha, agora eu quero dar tudo para o meu filho. Exatamente, não, ele precisa ter, né? Enfim, essas coisas, então a criança acaba ganhando tudo, cresce achando que pode ter tudo, né? E falta uma estrutura, uma autoestima, uma autoimagem, né? Então, essas figuras que são representações desse momento cultural que a gente está vivendo servem sim de referência. A gente vive muito numa cultura consumista, imediatista, da ostentação, não tem essa cultura agora, né? Então você... O meu celular é mais moderno do que o seu. Sim, eu pego mais meninas que você. Exatamente. E as próprias meninas beijei hoje também. na balada 10 meninos e você. Sim. É mais ou menos assim, né? E assim, isso serve tanto para os meninos quanto para as meninas. Sim. É algo que está, né, quase que equiparado. Bruna, né? Esse é um outro aspecto que eu queria entrar agora. É justamente essa igualdade entre meninos e meninas. E não é nem um pouco para lembrar a música do Renato Russo, não. Mas eu tenho observado também muitas meninas com um comportamento não adequado ao sexo feminino. Ou seja, e aqui eu não estou querendo falar nada de sexualidade, são as meninas que agora estão bebendo muito, são as meninas que não têm vergonha de estarem fumando, e tanto cigarro como maconha. Você vê nas ruas, é muito rápido. Tem alguns grupos, tem sempre uma mulher fumando, algo que você não via nem o homem fumando, imagina agora a mulher. O que significa isso, você como psicóloga? Também é uma mudança de comportamento, ou seja, a mulher quer acompanhar essa mudança e ela quer participar, ser, por exemplo, ter algumas ações como o homem tem? Isso vem dessa luta, né, da mulher de se recolocar, né, de ocupar um espaço de status tanto quanto do homem, né? Então, hoje você tem uma equiparação. Eu acho que o que falta muito é uma questão de limite, né? A gente lutamos tanto por um espaço que quando conquistamos, o que a gente faz agora, né?
Então, hoje você vê as meninas realmente interagindo e tendo os mesmos comportamentos dos meninos, até porque o grupo ele exerce uma pressão muito grande. Então, ele vai exigir que você faça aquele determinado comportamento, né? Então, as meninas, essa coisa do recalque, do beijinho no ombro, né? Que são as gírias que comandam hoje o grupo das meninas, né? Então, eu não posso admitir que aquela outra menina tem mais status que eu. Então, você acaba competindo, né? De uma maneira, de repente, errada, errônea, não sei. Agora, Bruna, eu não sei o que o telespectador acha. Ele pode responder pelo 3041-6777, mas esses atos de gentileza, de educação e de carinho com a mulher é algo que eu não gostaria que se perdesse com o tempo. A gente viu na manchete do jornal a gentileza do Vladimir Putin, né, com a primeira-dama chinesa, dando para ela, ajeitando para poder colocar o seu casaco, enfim, o seu manto, né? E a gente não vê hoje, por exemplo, o homem abrir a porta para a mulher entrar, a gente não vê o homem comprar flores para dar para a esposa, ou para a mulher, ou para a namorada. A gente raramente vê casais andando na praia de mão dadas ou namorando. É uma outra coisa que eu observei. Você não vê pessoas namorando na rua, e você via antes. Por que será que as pessoas não se permitem as coisas boas da vida? Será que é tudo reflexo desse mundo competitivo que nós estamos vivendo? Ou as pessoas precisam despertar e começar a proporcionar a elas mesmas prazeres da vida? Eu acho que, de repente, a gente está vivendo uma cultura muito individualista, né? Que a gente não se permite experimentar sentimentos. A gente tem que mostrar que a gente sempre é muito forte, né? Que a gente resiste e vive muito bem em frente às adversidades, né? E eu acho que falta também aquela questão da consideração com o outro, né? Então, essa coisa do cortejo que você você citou como exemplo, é um preocupar-se com o outro, né? De ver sua parceira bem, assim como a mulher também, né? Cuidar do seu companheiro, né? Então, acho que a gente vive muito nessa cultura do individual, né? Hoje eu quero ser feliz, eu quero ser bem-sucedido, eu quero ganhar, eu quero conquistar, que né? A gente é impulsionado. E a gente vê até pela cultura do consumismo que se investe muito na criança, né? Hoje passou o Dia das Crianças, agora a gente vai entrar na época de Natal. É verdade. Então, você vê o boom de informações que você tem para a criança, porque é um futuro consumidor, né? Você está investindo desde pequeno, né? Agora, Bruna, um outro aspecto. Se nós fôssemos um país que tivéssemos um nível cultural e educacional mais avançado, nós saberíamos resolver e administrar isso de uma forma positiva. Porque nós estamos no século XXI, o século da informação, e nós temos problemas tão traços que nos deixa preocupado com relação à sociedade. E a gente pode ver pelas ocorrências policiais, né? Ou seja, o pai que de repente acaba matando a mãe, é o filho que planeja a morte dos pais, ou seja, são crimes bárbaros de uma sociedade que, no mínimo, pela competitividade, pela informação, poderia ser mais branda, né? E a gente observa esses números preocupantes. E isso é o reflexo de uma sociedade que precisa de uma atenção. Aonde que você acha que deveria começar essa retomada de conscientização da família? Eu acho que pela sociedade de uma maneira geral, porque assim, quando falamos da sociedade, todo mundo faz parte de uma família, né? Então, eu acho que passando esses valores de respeito ao próximo, respeito a você mesmo também, porque quando a gente fala também dessa cultura do individualismo, muitas vezes a gente nem respeita aquilo que a gente quer. Eu vou conquistar aquilo porque o outro tem e eu quero aquilo que o outro tem. Eu acabo nem me respeitando também, né? E a qualquer custo, né, se duvidar. A qualquer custo, né? Dependendo da história da pessoa, da maneira que ela aprendeu as coisas, né? Sim, a qualquer custo. A Miriam Linhares, da Ponta da Praia, Bruna, acabou de ligar, e pergunta qual a sua opinião sobre dar umas palmadas para ajudar na educação. Isso é um tema até, tem a tal da lei da palmada, isso, né? Vou dar uma opinião que seria, né, mais pessoal do meu... como psicóloga. Na experiência que eu tenho, sim. Eu não sou a favor da palmada, porque eu acredito que você está justificando uma violência com o uso de uma violência, né? Então, assim, eu vou falar para o meu filho, não bata, não faça aquilo, através de uma agressão, e eu não estou explicando para a criança o porquê daquele comportamento estar errado. Então, eu vou sempre associar aquilo que eu fiz de errado com um retorno negativo. Então, acho que se
filho apresentou um comportamento inadequado, de repente agrediu um outro colega. Eu acho que é a questão do diálogo, de ensinar, explicar para o filho o quanto aquele comportamento dele está sendo prejudicial a ele, prejudicial ao outro, para que ele internalize essa questão e o que aconteceu, para que ele até tenha uma reflexão crítica sobre isso. Né? Bruna, você está corretíssima e eu acredito que o meu telespectador entenda muito bem, mas a desculpa que os pais mais têm nessa hora justamente, não tenho tempo, trabalho demais, não tenho tempo, fala com a sua mãe. Aí a mãe, estou cuidando da casa, agora depois eu converso. E aí, lógico que, no meu entendimento, os filhos vão procurar outras alternativas. E é aí que mora o perigo. Sim, porque aí eles vão buscar aquilo que eles têm de disponível dentro do ambiente deles para justificar, para compreender aquela situação, que pode ser um grupo de amigos, que pode ser, aí sim, um veículo de informação da mídia. Pode ser internet. Pode ser internet. Aí ele vai... E, às vezes, ele não tem nada e ele confabula, ele fantasia alguma situação e acaba criando aquilo como uma explicação, né? Bruna, vou pedir licença para você, vou ter que chamar um rápido intervalo e na sequência tem mais perguntas pelo 30416777 e tem uma pergunta do Uriel Vilas Boas. Mas tudo isso depois do intervalo no Hora Geral nessa manhã de quarta-feira. Eu volto rápido.